Olá, estudante do 8º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós iremos falar de matemática financeira. Para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, o lápis, a borracha e também uma calculadora. Vai te ajudar muito na hora que chegar naquelas operações um pouquinho mais complicadas ali. Bom, porque os nossos objetivos da aula de hoje são entender a importância da matemática financeira e a sua utilização no dia a dia, compreender alguns conceitos básicos da matemática financeira, relembrar cálculos de porcentagem e juros simples e também compreender e construir uma planilha de orçamento mensal. Você sabe o que é orçamento mensal? Daqui a pouco nós vamos falar mais disso. Vamos lá então. Matemática financeira é uma área de aplicação prática da matemática que consiste em cálculos direcionados à melhor organização e ao maior controle do dinheiro. Olha só, hein? Tem a ver com dinheiro, em você conseguir aprender algumas ferramentas para administrar melhor aí futuramente o seu dinheiro, o dinheiro que você vai receber dos seus trabalhos, aonde quer que você esteja trabalhando. Possibilita utilizar bem o dinheiro, aumentar o seu valor e evitar prejuízos. Mais do que uma ciência, então, é uma ferramenta bastante útil no dia a dia, tanto para cuidar das contas pessoais, quanto daquelas que pertencem a uma empresa. Então, você vai utilizar para administrar aí o seu dinheiro, as suas finanças, as suas contas pessoais e também as contas da sua empresa, caso você venha a ter uma empresa, Cada vez está mais comum hoje em dia o pessoal empreender, abrir o seu próprio negócio, tanto físico quanto virtual. Então, a matemática financeira ela fornece essas ferramentas para você conseguir lidar melhor com ganhos e perdas, com valores, com cálculos de porcentagem, enfim, nós vamos falar isso agora. Vamos ver alguns conceitos básicos da matemática financeira. Capital. O que é o capital? O capital, representado ali pela letra C maiúscula, representa o valor do dinheiro no momento atual. Este valor pode ser de um investimento, dívida ou empréstimo. Então, vamos supor que uma pessoa vá até o banco para pegar um dinheiro emprestado, uma quantia. Esta quantia que ela vai emprestar é o capital, Se eu for ao banco e pegar um empréstimo de R$1.000, o R$1.000 que eu vou pegar emprestado ali é o capital. Tranquilo? O próximo conceito básico aqui é os juros. Olha só, juros representam os valores obtidos pela remuneração de um capital. Os juros representam, por exemplo, o custo do dinheiro tomado emprestado. Lá no início do ano, na nossa aula sobre porcentagem, eu falei lá que juro era o aluguel do dinheiro, Um termo assim. E é na verdade isso, Você está pegando emprestado um dinheiro que não é seu, então você paga por aquilo, assim como você fosse morar por um tempo numa casa que não é sua, você paga um aluguel para morar lá. Então, quando a pessoa pega um dinheiro emprestado com alguém ou numa instituição financeira, num banco, ela paga depois esse valor de volta e porque ela pegou esse valor, ela paga um juro, um aluguel sobre isso daí. Existe uma diferença do aluguel, porque geralmente o aluguel é um preço fixo, o juro não. O juro é uma porcentagem, geralmente, em cima de um valor, tá? A gente já vai falar mais disso também, de porcentagem. Montante. Montante representado pela letra M maiúscula. Corresponde ao valor futuro, ou seja, é o capital mais os juros acrescidos ao valor. Então, o montante, está aqui, letra M maiúscula, é igual ao C, que é o capital, mais o J, que é os juros, Então, é aquilo que eu falei. No final, você pega no banco lá um valor de R$1.000. Depois de 3 meses, tem que devolver 1.100. Quer dizer, você tem que devolver o 1.000 que você pegou inicialmente, o capital, mais os 100 de juros que deu nesses 3 meses, por exemplo. Então, 1.100 vai ser o montante. Beleza? O próximo aqui é a taxa de juros, representado pela letra I minúscula, tá? É o percentual do custo ou remuneração paga pelo uso do dinheiro. A taxa de juros está sempre associada a um certo prazo, que pode ser, por exemplo, ao dia, ao mês ou ao ano. Muito bem.
A taxa de juros é um valor em porcentagem, percentual, né, daquilo que você vai pegar emprestado. Por exemplo, eu vou no banco, vamos voltar ao exemplo ali do banco. Eu vou pegar um empréstimo no banco, vou lá pegar R$ 1.000 emprestado e aí eu pergunto lá para o gerente, né, para a pessoa que me atendeu, qual é a taxa de juros, qual é o valor que eu vou pagar em cima, né, desse empréstimo que eu estou fazendo. Aí ele me diz lá, o valor é de 10%. Então a taxa de juros é o 10%. 10% do valor que eu vou emprestar. 10% do capital, diferente do valor que eu vou emprestar R$ 1.000, mas outra pessoa chega lá e quer emprestar 5.000, e aí a taxa é o mesmo 10%, vamos supor, né? Então a taxa de juros é um valor e está representado geralmente em porcentagem e tem a ver com ao dia, ao mês, ao ano, né? 10% ao mês, é 10% ao ano, né? Ou é 2% ao dia. Quer dizer que a cada dia vai ter um valor novo, 2% a cada dia, tá bom? Continuando, agora vamos para acréscimo. Acréscimo é uma outra palavrinha que aparece bastante, simples, né? Mas eu coloquei aqui, acréscimo é quando um produto ou serviço se torna mais caro, né? Quando o preço aumenta, quando o valor aumenta, chamamos o valor adicionado de acréscimo. E aí, já que tem o acréscimo, tem o desconto. O que é um desconto? Desconto representa o valor ou percentual retirado do preço inicial. Então, desconto é quando abaixa o preço. Vamos supor lá que uma roupa que está custando R$ 100. Ela sofre um acréscimo de R$ 20, está custando R$ 120. Ou um acréscimo de 10%, né? Vai passar a custar R$ 110, por exemplo. Agora, se ela sofre um desconto de R$ 10, R$ 100 menos, R$ 10 vai ser R$ 90. Então, desconto é quando você retira um valor, acréscimo, quando você acrescenta um valor. Mais um conceito aqui, o lucro. Isso é importante, hein? O lucro é a quantia ganha a partir de uma negociação comercial, excluindo o custo inicial ou o valor de compra de um item. Lucro é quando você tem um custo e tem um valor de venda, por exemplo, né? Eu tenho lá um produto, vamos supor que eu tenho um produto que eu comprei por R$ 50 e vendi ele por R$ 70. Quer dizer que eu tive um lucro de R$ 20. Se eu tivesse comprado por 50 e vendido por 50 também, o meu lucro seria zero. Nesse caso, eu não estaria ganhando nada, né? Então, eu posso calcular o quanto de lucro também em dinheiro ou em porcentagem, né? Se eu comprei lá por R$ 50 e vendi por R$ 70, eu tive R$ 20 de lucro. Esses R$ 20 representa quantos por cento de lucro, né? A gente já vai aprender já vamos fazer cálculos desse tipo aí. Agora, vamos ver os cálculos da matemática financeira. Chegaram lá. Porcentagem é o primeiro. Nós vamos ter alguns cálculos de matemática financeira, né? A matemática financeira envolve aí porcentagem, equação, regra de 3, proporcionalidade. Porcentagem a gente vai ver primeiro aqui. Muitas vezes utilizamos a porcentagem para indicar aumentos e descontos. Para exemplificar, vamos pensar que uma roupa que custava R$ 120 está nesse período do ano com 50% de desconto. Bom, você lembra lá de porcentagem que o total sempre é 100%, né? Quando eu digo que um copo está totalmente cheio, eu posso dizer que tem 100% do copo de água ali. Se ele estiver cheio de água até o fim, posso dizer que 100% do copo possui água, né? Está cheio, é o total. Então, se 100% é o total, 50% é a metade desse total, né? Então, se uma roupa está custando 120, que custava R$ 120, está com um desconto de 50%, quer dizer que eu retirei, né, desconto, eu retirei 50% do valor dela. Metade. A metade de 120, retirei 60. Então, se ela está com desconto de 50%, quer dizer que está custando R$ 60, certo? Vamos ver aqui, 50%. 50% é a mesma coisa que 50 por 100, né? Representando em fração. Simplificando esta fração aqui do 50 por 100, dividindo em cima e embaixo por 50, eu vou ficar com 50 dividido por 50, que dá 1, e 100 dividido por 50, que dá 2. Né? 1 meio, ou seja, a metade em cima do que tem embaixo, né? E 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Aqui fica mais fácil se você pensar em dinheiro. Imagina que você tem R$ 1 e quer dividir por 2, quer dividir em duas partes, né? Quanto que vai dar? Vai dar 50 centavos.
50 centavos também se escreve desta maneira, tá? É 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Se eu colocar um zero aqui, ou 2, ou 3, ou infinitos zeros, é a mesma coisa que 0,5. Por quê? Como tem uma vírgula, os zeros que eu vou colocar aqui depois do 5, que é um algarismo ali diferente do zero, eles não vão ter valor. Então, 0,50, escrever 0,50 ou 0,5 é a mesma coisa. Tá ok? Agora, quanto que é 25%? Olha aqui, ó, 25% é 25 por 100. E 25 por 100, simplificando por 25 aqui, 25 dividido por 25 vai dar 1, e 100 dividido por 25 vai dar 4. 1/4. É a metade da metade. Isso aqui é a metade de 1/2, né? 1/4 é a metade de 1/2. E 1 dividido por 4 dá 0,25. Ó, pensa no dinheiro de novo. Naquele caso ali, ó, R$1. Imagina lá, R$1 dividido por 4. São 4 moedinhas de 25 centavos, né? Escrevemos assim mesmo, já que aqui não termina em zero. Agora vamos para o 10%. 10 por 100, simplificando por 10, né, dividindo por 10 aqui vai dar 1, dividido por 10 vai dar 10, vai ficar 1/10, 1 sobre 10. 1 sobre 10, imagina R$1 dividido em 10 partes, 10 moedinhas ali de 10 centavos, né? Você vai pegar uma delas. Uma delas vai ser 0,1 ou 0,10. Isso aqui é a mesma coisa que 10 centavos. Escrevemos assim, ou com mais um zerinho aqui no final, né? 2 casas depois da vírgula. E 1%. 1% é 1 por 100, e 1 dividido por 100, pensa que, ó, uma parte, eu vou pegar uma parte de um total de 100 partes. Então, R$1. Como que eu representaria R$1 através de 100 partes? Seriam 100 moedinhas de 1 centavo, né? 100 moedinhas de 1 centavo, vou pegar uma. Uma moeda de 1 centavo é isso aqui, ó, é 0,01. Isso aqui é 1 centavo. Isso aqui não, isso aqui é 10 centavos. Então, quando você enxergar lá 0,1, lembre-se, aquilo ali é 10 centavos, tá? 0,01 seria a representação, é a representação para 1 centavo. Belezinha? Entendido? Então, agora, bom, tem um probleminha aqui para você responder rápido, hein? Olha lá, para aquela mesma roupa que custava R$120, daquele exemplo anterior, né, que tinha 50% de desconto, agora o desconto é de 25%. Qual o seu novo preço? Então, a roupa custava R$120, está com desconto de 25%. Qual vai ser o novo preço dela? Eu vou dar um tempinho para você pensar nessa daí e responder, e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Voltamos, e aí, deu tempo de você fazer? Conseguiu? Chegou a um valor? Vamos ver aqui como que nós vamos resolver aí. Quanto que vai ser 25% de R$120? Bom, o preço novo desta roupa vai ser R$120 menos o desconto, né, que é 25%. Porém, aqui, eu não posso escrever assim, né, 25% é quanto? Aqui eu estou falando de reais, R$120, aqui eu estou falando de porcentagem. Então, eu tenho que saber quanto que é o 25% de R$120. Sempre a porcentagem vai estar associada a um outro valor. Você vai sempre estar falando de um percentual de um outro valor, né? Uma porcentagem de um outro valor. Nesse caso, 25% de 120. Como que eu calculo isso aí, 120? Ó, 25% de 120, 25% de 120 aqui. Imagina o seguinte, ó, 120, né? 25% é a metade da metade. A gente tinha falado disso antes. Então, a metade de 120 vai ser 60. A metade de 60, 30.
Então, o desconto vai ser R$30. 25% de R$120 vai dar R$30. Então, eu vou ter que descontar quanto ali? 120 menos 30. O valor da roupa agora vai ser de R$90. Tranquilo? Vamos em frente, então. Então, agora vamos falar de juros simples. Os juros simples são calculados levando em consideração um determinado período. Então, olha só esse exemplo. O Eduardo fez uma aplicação de R$1.000 a juros simples de 3% ao mês. Quando ele diz aqui que o Eduardo fez uma aplicação, significa que ele investiu aquele dinheiro, aplicou aquele dinheiro em algum investimento que pode ser no banco, pode ser em ações da Bolsa de Valores, pode ser em um imóvel. Tá? Neste caso, ele fez uma aplicação, ele disse apenas o valor, né? Foi de R$1.000 e disse que foi a um juros simples de 3% ao mês. E pergunta aqui quanto ele receberá de juro após um ano desse R$1.000 aí. Bom, para calcular isso aqui, eu tenho que saber quanto que é 3% de R$1.000. Afinal de contas, está rendendo de juro para ele, esta aplicação, 3% ao mês. Depois, basta eu multiplicar por 12, já que ele está perguntando, após um ano, né? Então, vamos fazer primeiro aqui 3% de 1.000. Olha, para fazer o cálculo de 3% de 1.000, vamos pensar aqui mentalmente, né? Vamos fazer a continha de cabeça. Vamos pensar, quanto que é 1% de 1.000? 1% de 1.000. 1% é 100% dividido por 100, né? É uma parte dos 100%. Então, eu vou pegar eu vou dividir por 100 aqui, vou pegar uma parte. 1.000 dividido por 100, basta você tampar aqui esses dois zeros, ó. Vai dar 10. Então, 1% de 1.000 é 10. Então, se 1% é 10, 3% é 10 vezes 3, né? Vai dar 30. Opa, então, quer dizer que por mês ele recebe R$30 de juros destes R$1.000 que ele aplicou aqui. Agora, se eu quero saber depois de um ano, vai ser 30 vezes 12, que vai dar R$360. Então, após um ano, ele vai receber R$360 de juros. Joia? Vamos em frente. Juros simples ainda também pode ser calculado pela equação, esta famosa equação aqui, J-CIT. Estou brincando, é J de juros, C de capital, o I é a taxa de juros que a gente viu antes, né? E o T é o tempo. É o que a gente fez ali antes, né? Olha só, o mesmo exemplo, só que agora através da equação. O J, que é os juros que eu estou querendo descobrir, 1.000 foi o capital inicial ali que ele investiu, o I, que é a taxa de juros 3 por 100, ou seja, 3%, mas aqui eu não vou colocar 3% como aparece aqui no enunciado, né? Eu não posso escrever em porcentagem aqui, tem que ser ou em número decimal ou em número fracionário. Então, 3 por 100, vezes o tempo aqui, que é 12. Exatamente aquela operação que nós fizemos antes também, ali no slide anterior. Olha só, aqui simplificando o 1.000 pelo 100, 1.000 dividido por 100 vai dar 10, e 10 vezes 30, né? Vai ficar 30, 10 vezes 3, aliás, vai dar 30. Então, 30 vezes 12, os mesmos R$360 que a gente tinha encontrado ali quando fez anteriormente, da outra maneira. Agora é a sua vez. Este probleminha aqui caiu no vestibular do Sesgran Rio. Um banco cobrou R$360 por 6 meses de atraso em uma dívida de R$600. Qual a taxa de juros mensal cobrada por esse banco, calculada a juros simples? Então, eu vou dar um tempo para você fazer isso aí. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos. E aí, conseguiu fazer? Olha só como que faz esse exercício aqui. Bom, para resolver, vamos pegar as informações principais, né? O que eu preciso saber? O valor que eu tenho que descobrir em relação ao total, a taxa de juros aqui, os juros foi de R$360, né? Então, para descobrir essa taxa de juros, que é o que ele está perguntando aqui, né? Qual a taxa de juros mensal, eu preciso saber o quanto, em percentagem, esta taxa, este valor de R$360, essa taxa não, esse juros de R$360 representa em relação ao capital ali, né? Ao valor da dívida, que é de R$600. Então, o quanto em porcentagem esta parte, este juros de R$360 representa do valor de R$600. Lá no início do ano, na nossa aula de porcentagem, eu já havia falado sobre isso. Sempre que você precisa saber o quanto um valor é em porcentagem em relação a outro valor, né? 3 em relação a 10. Quanto que 3 representa em porcentagem em relação a 10? Então, você vai fazer o quê? Você tem que pegar a parte e dividir pelo total, né? Aquilo que você quer saber dividido pelo valor que você tinha inicialmente, né? Então, uma parte dividido pelo total. Então, eu peguei aqui o 360 e dividi pelo 600. 360 dividido por 600. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu posso simplificar essa fração, né? Eu posso simplificar aqui por 2, posso simplificar por 6, posso simplificar por 60. Observa que eu tenho 0 aqui no final dos dois, né? Então, eu vou simplificar por 60. 360 dividido por 60 vai dar 6. E 600 dividido por 60 vai ficar 10. Opa! 6 décimos, 6 sobre 10, é igual a 0,6 isso aqui, né? 0,6 é a mesma coisa que 60%. Por quê? Porque se a gente multiplicar aqui por 100, eu vou multiplicar por 100 e dividir por 100. Quando eu multiplico por 100 e divido por 100, eu não estou alterando nada o meu valor, né? Porque 100 dividido por 100 vai dar 1. E 0,6 vezes 1 continua 0,6. Então, eu multipliquei por 100 e dividi por 100. E aí eu vou multiplicar só esse 0,6 aqui por 100, que vai dar 60, e daí vai ficar 60 por 100. 60 por 100 é a mesma coisa que 60%, certo? Então, R$360 aqui, o valor dos juros, representa 60% de juros ali, no total de 6 meses, né? Então, agora eu vou dividir esse 60% por 6 meses, para descobrir qual foi a taxa mensal. 60 dividido por 6 vai dar 10% ao mês. Então, a taxa mensal aí de juros é de 10% ao mês, neste caso. Agora, eu posso calcular do outro jeito, né? Utilizando a nossa equaçãozinha ali do J-City. Juros igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Eu tenho os juros que é de 360 aqui, substituí, né, no lugar do J. O 600, que é o capital, a dívida ali, eu substituí no lugar do C. E, que é a taxa de juros, eu não substituí, eu mantive, que é o que eu quero descobrir. E o 6, que são os 6 meses, eu substituí no lugar do T. Agora eu posso multiplicar 600 por 6, vai dar 3.600. Como eu quero descobrir o I, que é a taxa de juros, eu vou dividir dos dois lados da equação por 3.600. Eu quero eliminar esse 3.600 daqui, então vou dividir por 3.600. Porque 3.600 dividido por 3.600 vai dar 1i. E aqui vai ficar 360 dividido por 3.600. Olha só, vai ficar deste jeito aqui. Quanto que é isso aqui? 360 dividido por 3.600. Eu posso simplificar e dividir por 360. 360 dividido por 360 dá 1. E 3.600 dividido por 360 dá 10. 1/10. 1/10 a gente já sabe que é a mesma coisa que 0,1 ou 10% ao mês. É a taxa. Deu o mesmo valor, tanto de um jeito quanto do outro. Tranquilo? Então, agora eu tenho um problema para você. Olha o tamanho do enunciado desse problema, hein? O Marcos, ele está precisando de R$500 para terminar de pagar as suas contas mensais. Então, chegou no final do mês e o dinheiro do Marcos acabou, o salário dele acabou e ele precisa comprar, né, terminar de pagar ali as contas, conta de luz, conta de água, enfim. Entretanto,
todo o seu salário já foi gasto e, em análise, ele verificou que dispunha de duas opções. A primeira opção, usar o limite do cheque especial oferecido pelo banco. Para explicar para você o que é cheque especial. O cheque especial é um valor que o banco disponibiliza para o cliente para quando acontece exatamente isso, né? Uma eventualidade, o seu salário lá, o dinheiro que você tem está no fim e a pessoa precisa comprar alguma coisa, um remédio, pagar uma conta de luz importante, então o banco disponibiliza esse dinheiro para a pessoa. Porém, ela tem uma das taxas mais caras do mercado. Então, quando a pessoa empresta aquele dinheiro ali, já sabe que não é um bom negócio porque vai ter que pagar um juros alto depois, né? Ao pegar aquele dinheiro emprestado, o valor de juros é bem alto. Então, quanto maior o valor que se empresta, maior é os juros também, né? Então, aqui, uma das opções era essa. Ele pegar o dinheiro emprestado no cheque especial e com uma taxa de 0,2% ao dia para ser pago em um mês. Então, um mês depois ele teria que devolver o dinheiro emprestado, os R$ 500, mais o juro, calculado com base nessa taxa aqui. E a opção 2 era pegar um empréstimo de R$ 500 com uma instituição financeira, um outro banco, sob uma taxa de 2% ao mês, para serem pagos durante 2 meses. Eu vou dar um tempinho para você, um tempinho um pouco maior agora, para você pensar nesse daí, tentar calcular e tal, e chegar numa resposta, e daqui a pouco a gente volta para conferir. E aí, conseguiu fazer? Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada para ver como resolver este problemão aí. O Marcos, ele está precisando então de R$ 500, né? Eu coloquei o enunciado aqui de uma forma mais resumida para a gente ter espaço aqui para resolver. A opção 1, então, tem a taxa de 0,2% ao dia, 0,2% ao dia para pagar em um mês.
E a opção 2, a taxa de 2% ao mês para pagar em 2 meses. Bom, vamos calcular a opção 1 primeiro. E eu coloquei aqui a nossa equaçãozinha, né? O J-CIT, juros igual C, que é o capital, vezes o I, que é a taxa, vezes o T, que é o tempo. Então, o capital é de R$500. A taxa é de 0,2%, 0,2%, só que 0,2% é 0,2 por 100. 0,2 dividido por 100 fica 0,002. E ao dia, o tempo vai ser em um mês, né? Então, como um mês tem 30 dias corridos, né? Nós vamos colocar aqui 30 no lugar do T. E agora, basta fazer as contas aí, fazer as operações, né? 500 vezes 30 dá 15 mil. 5 vezes 3 dá 15, com mais 1, 2, 3 zeros, 15 mil. Repetir aqui o 0,002 e 15 mil vezes 0,002 é a mesma coisa que 15 vezes 2. Olha só que interessante isso aqui, para você que vai fazer essa operação aqui mentalmente, né? Aqui eu tenho 3 zeros. Para eu eliminar esses 3 zeros, eu teria que dividir isso aqui tudo por 1000. Mas para não alterar todo o valor da minha equação, eu teria que multiplicar aqui em cima também por 1000, né? Multiplicando por 1000 e dividindo por 1000, não alterei nada. E aí, se eu multiplicar isso aqui por 1000, multiplicando 0,002 por 1000, a vírgula anda, né? 3 casas ali, 3 ordens para a direita. Então, 3 casinhas aqui para a direita vai dar, aqui bem no finalzinho do 2, né? Vai ficar 2. Então, eu eliminar 3 casas para a esquerda daqui, a vírgula andar 3 casas aqui e andar 3 para a direita, aqui é a mesma coisa. Um anula o outro, um processo anula o outro. E aí eu fico com 15 vezes 2. E 15 vezes 2 é R$30. Então quer dizer que ele vai pagar R$30 de juros aqui na opção 1. Na opção 2, como que fica isso aí? Usando a mesma equaçãozinha ali, né? R$500 o capital, 0,2 agora é a taxa, porque é 2% ao mês. Então é 2% é 2 por 100. 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 é 0,02. Vezes 2, porque são 2 meses. Tranquilo? Então 500 vezes 2 vai ficar 1000. E 1000 vezes 0,02, vamos ver se você entendeu aqui o processo. Para esta vírgula vir parar aqui atrás do 2, eu tenho que andar 2 casas para a direita. Então, daqui eu vou andar 2 para a esquerda, né? Então, vai ficar 10 vezes 2, que é 20. Opa! Então, aqui, os juros é de R$20 e aqui, os juros é de R$30. A opção mais vantajosa, então, é a opção número 2, né? Aquela onde a taxa é de 2% ao mês, para pagar em 2 meses. Tranquilo? Então, agora, vamos ao nosso praticando de hoje. O praticando de hoje, eu trouxe aqui, não está escrito praticando, né? Mas é aquele momento da prática, fazer a prática disso aqui que a gente viu, né? De porcentagem, do cálculo financeiro, e vamos ver aqui mais uma coisinha também da matemática financeira. Orçamento mensal. Orçamento é o quê? O que é um orçamento? O orçamento é uma tabela, uma planilha, um quadro de anotações, né? Pode ser uma folha, um rascunho. A minha avó calculava no caderninho, na ponta do lápis, né? Hoje em dia nós fazemos na planilha eletrônica. Mas ele sempre funcionou muito bem e ele sempre foi a mesma coisa. Ele é o quê? É um controle de tudo que você gasta, de todas as despesas e de tudo que você recebe, né? De tudo que você tem de renda. Aqui está escrito renda. Este orçamento aqui eu peguei um exemplo da internet. E aqui tem as despesas, então despesa com alimentação, despesa com presentes, com saúde, moradia, transporte, gastos pessoais, animais de estimação. Você pode colocar aqui as despesas que você tem, né? Cada orçamento mensal, quando é feito um orçamento doméstico, né, um orçamento da casa, ele é individual daquela família ou individual daquela pessoa, né? Então, aqui a pessoa coloca os gastos dela e aqui a renda, aonde que ela recebe, né? Se ela tem algum dinheiro na poupança, investido, se ela tem dinheiro aplicado em imóveis, se ela recebe aqui o pagamento, o salário, né? Se recebe juros de algum investimento no banco. Então ali, se tem mais de um trabalho, hoje cada vez mais está se tornando comum a pessoa ter mais de um trabalho ou mais de um emprego, inclusive, né? Trabalhar para vários setores. Um fotógrafo, por exemplo, tem vários clientes, né? E novos clientes a cada mês. Então, colocar ali o nome das pessoas, o nome dos clientes e quanto cada cliente pagou
é uma forma de você controlar, né, desta pessoa, por exemplo, do fotógrafo, no caso do exemplo aqui, controlar a sua renda, controlar o quanto está entrando para ele de dinheiro, controlar o quanto está entrando de receita. Receita é um outro nome também que nós vamos usar aqui para o orçamento, né? É a mesma coisa que renda. Receita é bastante utilizado em empresas, tudo aquilo que está entrando de dinheiro. Assim como despesas, é tudo que está saindo de dinheiro, tudo que está gastando, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, a gente vai utilizar para nossa prática aqui um orçamento mensal a partir da planilha eletrônica, que nós já vimos em aulas anteriores como que a gente acessa, né? A gente vai acessar a planilha eletrônica do Google lá, que é gratuita, é aberta. Basta você entrar no Google, né, google.com, e clicar aqui nesses 9 pontinhos, esse quadradinho que tem na parte superior direita da tela. Clicando aqui, vai abrir uma janelinha para você, onde você vai entrar lá em planilhas, né? Quem já assistiu em outras aulas já sabe como que é esse procedimento aqui. Além de você encontrar aqui escrito como planilhas, você também pode encontrar, se tiver escrito tudo em inglês aqui, vai estar escrito Sheets, S-H-E-E-T-S, né? Sheets, que também significa planilhas, planilhas em inglês. Tá? Clicando na planilha, aí ele vai te dar essa opção aqui, para você selecionar uma nova planilha em branco, uma planilha como lista de tarefas, uma planilha, né, você pode utilizar essa planilha aqui para colocar como lista de coisas para comprar no supermercado, por exemplo. Uma planilha de orçamento anual, olha só, uma planilha de orçamento mensal, que foi daqui que eu tirei aquela que eu utilizei como exemplo anteriormente ali no outro slide. Nós vamos selecionar essa planilha em branco, nós vamos começar uma do zero. Então, agora, o que nós vamos fazer aqui? Ó? A partir dessa planilha aberta, eu vou mudar aqui já inicialmente o título, basta clicar em cima ali, ó, vou renomear para orçamento mensal. E eu também posso fazer isso aqui embaixo, onde está escrito página. Clica com o botão direito ali do mouse e vai em renomear. Ó, aí você pode escrever ali o nome do mês, por exemplo, vou colocar mês 1, né? Eu poderia colocar ali janeiro, fevereiro, março, o mês em questão, né? Nesse caso eu vou colocar aqui mês 1. E vou colocar um valor aqui. Vou colocar o título primeiro aqui da planilha. O título da planilha, da tabelinha aqui, né? Vou selecionar, ó, vamos fazer a formatação dela. Selecionar essas duas células aqui e vou clicar aqui no botão mesclar. Ó. Mesclar células. O que eu estou fazendo? Estou juntando a célula da primeira linha, o A e o B ali. Aí eu posso selecionar aqui nos 3 pontinhos o alinhamento para deixar centralizado ali o meu título, né? Também vou aumentar ali o tamanho das letras, olha só. Se você clicar aqui no B, deixa em destaque o título. E agora vou colocar ali um valor. Vamos pensar aqui num valor de um trainee, um estagiário com 15 anos que trabalha para uma empresa, né, no seu período do contraturno, então trabalha meio período e recebe R$500 como bolsa auxílio. Para trabalhar, fazer estágio, ele tem que estar estudando, né? E se estiver tirando boas notas, melhor ainda. Então, vou colocar ali um valor de R$500 e vou deixar ali que é a receita. É tudo que ele recebe no mês, que é esses R$500. E agora eu vou colocar aqui as despesas. Então, ele tem despesas com alimentação, o que mais? Transporte, ele precisa pegar o ônibus para ir para o trabalho. E ele também tem despesa com lazer, né? Caso ele queira sair no final de semana, nós vamos colocar aqui como lazer, e uma reserva. Esta reserva é o valor que ele deixa guardado todo mês para uma eventual compra futura. Caso ele queira comprar alguma coisa, um bem, né, um celular, uma bicicleta, um automóvel no futuro, ele pode deixar um dinheiro guardado ali. Então ele gasta ali R$200 com alimentação, com transporte R$100, de valor de reserva eu vou deixar 10% aqui do valor que ele recebe. Então vou deixar R$50, que é um valor, uma boa sugestão aqui para todo mundo, inclusive. Para selecionar isso aqui e deixar no formato de dinheiro, eu posso selecionar todas as células e clicar aqui em cima no Rzinho ali, ó, formatar como moeda. Aí ele já coloca automaticamente para todas as células que eu for escrever, inclusive futuramente ali, ó, ele já vai deixar nesse formato com o R cifrão, né? Aqui eu vou colocar o saldo. O que é o saldo? O saldo é como se fosse o lucro ali. É a diferença de tudo que ele recebe e de tudo que ele gasta. Então eu vou selecionar a célula do 500 e vou falar, ó, menos esta outra célula da alimentação, menos essa outra aqui dos R$100, menos essa outra do lazer, menos a da reserva, menos todas as células que têm gastos aqui, inclusive
as que eu não coloquei nada ainda, mas que futuramente eu posso querer utilizar. Então, eu vou deixar aqui, ó, na hora que eu dou um Enter, ele já aparece para mim o valor ali do saldo. Ó. R$150 é o quê? É o que ele recebe, R$500, menos tudo que ele já gastou ali. Maravilha, né? Agora tem um outro vídeo. Este outro aqui, você vai entender como fazer... bom, você já entendeu como que faz uma planilha aqui de orçamento mensal, né? Aquilo que você recebe, tudo que você gasta, beleza. Ali você tem um controle de onde está gastando o seu dinheiro. Agora, se você quer ter um controle maior ainda, mais preciso, que tal se você souber, por exemplo, que está gastando 30% do salário com alimentação, 15% do salário com academia, com saúde ou com transporte, enfim. Então, como que a gente faz essa tabelinha? Vamos utilizar essa mesma tabela. Partindo dessa mesma tabela aqui, ó, basta selecionar aqui o valor de R$200. Vou aumentar aqui, vou mesclar 3 células agora ali do título, né? E aqui no R$200, eu vou colocar ali um igual. Eu vou colocar o quê? Eu quero saber quanto que esse valor é em relação ao total, que é 500. Então, eu vou dividir 200 por 500. Foi o que eu coloquei ali. Agora, para colocar em porcentagem, basta selecionar a célula e clicar lá em cima, ó, em porcentagem. Pronto, já apareceu ali 40%. Quer dizer que ele está gastando 40% do salário com alimentação. E isso equivale a R$200. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a célula de baixo aqui. Igual. Então, a célula, que é os R$100, clica nela, dividido, coloca a barrinha, pelo 500. E Enter, 0,2. Clica lá em porcentagem, vai dar 20%. Se eu quiser tirar esses números aqui, ó, basta eu selecionar tudo e clicar em porcentagem, que os futuros valores aqui já irão aparecer em porcentagem. E se eu quiser eliminar aqui esse ,00, eu seleciono a célula e venho aqui em cima, ó, nessas flechinhas ali. Um é para acrescentar zeros e a outra é para diminuir os zeros. Pronto. Agora, basta eu selecionar ali e arrastar para baixo, né? Copiar as células. Clica aqui no cantinho e arrasta. Ó. Mas deu errado. Por que deu errado? Porque ele, ao arrastar, ele também arrasta esse valor do R$500, que é o meu valor de base. Tá? Então, galera, para não acontecer isso, ó, eu vou utilizar aqui um cifrão na célula que está o R$500. Aí o que acontece quando eu coloco esse cifrão, esse símbolo? Eu fixo aquela célula. Ao fixar aquela célula, só ela, do R$500, eu consigo arrastar essa aqui, clicando no cantinho, arrastando para baixo, eu consigo copiar ela para todas as outras. E aí nós temos uma porcentagem de tudo que ele gasta em relação ao salário total. Bacana, né? Com essa tabelinha você consegue ter um total controle dos seus gastos e rendimentos aí mensais. Então, hoje vimos o quê? A importância da matemática financeira no seu dia a dia. Também vimos alguns termos utilizados em matemática financeira e seus significados. Relembramos aí os cálculos de porcentagem e juros, né? E, por último, construímos uma planilha de orçamento mensal e compreendemos a sua funcionalidade. Para finalizar, eu vou deixar um pensamento para você aqui, ó. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso explica porque médicos, gerentes de banco e contadores inteligentes que tiveram ótimas notas possuem problemas financeiros quando adultos. Quem falou isso aí foi este cara aqui, foi o Robert Kiyosaki. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima aula.